Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Ninguém fica nervoso aqui em cima não, João. Ninguém fica nervoso aqui em cima. Bom, irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Sou muito grato a Deus por estar aqui essa noite. Agradecer também, lógico, ao nosso pastor, Ezequias, que não pôde estar aqui hoje, mas que deu a confiança para nós trazermos uma palavra aos irmãos. E como nós acabamos de cantar, nós não podemos fugir do teu Espírito. Se eu e você estamos aqui hoje, é porque nós fomos chamados pelo Espírito de Deus. Amém, irmãos? Todos acharam? Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículos 1 até o versículo 12. A carta de Paulo diz assim. Obrigado, irmão. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ou algumas versões, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem nenhum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Bom, irmãos, eu escolhi aí o tema para essa passagem da seguinte forma: anunciemos o verdadeiro evangelho. Nós devemos sempre anunciar o verdadeiro evangelho. Eu achei bem interessante essa imagem dessa seta, que não importa, irmãos, quem esteja aqui, qual oportunidade está trazendo a palavra do Senhor. Seja algum dos irmãos mais novos, como eu, como Helder, como Nilton, ou até mesmo o nosso pastor, é claro. Aquela seta, se a gente observar bem, ela vem de um lado e vem de outro, mas segue numa mesma direção. E assim deve ser a nossa intenção quando nós estamos ou aqui em cima, ou falando do Evangelho de Cristo para alguém. Nós devemos sempre apontar para Cristo, porque Ele é dono da nossa vida. Ele é quem trouxe o Evangelho para mim e para você. Passando João Renato, quase que eu chamei de João Marcos, João Renato. A grande ideia dessa passagem, irmãos, eu escolhi da seguinte forma: quando somos chamados para falar da palavra de Deus, devemos proclamar sempre o Evangelho de Cristo. Dá mais um clique. Eu quero ler junto com os irmãos. Acho que não está indo. Vou continuar aqui, vou repetir. Quando somos chamados para falar da palavra de Deus, devemos proclamar sempre o Evangelho de Cristo e jamais o dos homens. Devemos proclamar sempre o Evangelho de Cristo e jamais o dos homens.
A primeira parte, irmãos, dessa mensagem compreende dos versículos 1 até o versículo 5. Né, Paulo vai se apresentar, né, com ele como sendo o próprio apóstolo. Antes de entrar, irmãos, propriamente na palavra, só trazer algumas informações adicionais aos irmãos sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Essa carta foi escrita aproximadamente no ano 49 depois de Cristo, e muito provavelmente logo após a primeira viagem missionária que Paulo faz com Barnabé. Né? Paulo vai levar essa carta, pedir para entregar essa carta aos Gálatas. Alguns historiadores acreditam que Paulo escreve aos Gálatas da parte do sul, da Galácia, outros falam que é a parte norte, mas independente de qual seja ali a região, o que importa é que essa carta é muito importante, inclusive até os dias atuais. As igrejas da Galácia haviam sido invadidas pelos falsos mestres judaizantes. E esses falsos mestres judaizantes, eles acreditavam que, além da fé em Cristo, os irmãos tinham que circuncidar-se. Ou seja, eles não criam apenas na fé como algo para a salvação. Eles acreditavam que deveriam acreditar em Cristo, sim, claro, mas deveriam crer também que devia fazer alguma obra a mais. E isso estava totalmente fora do contexto que Jesus havia ensinado, que Jesus vem ensinando para nós até hoje. Nada que nós façamos, irmãos, vai fazer com que nós sejamos salvos. Absolutamente nada. Esses falsos mestres afirmavam que Moisés precisava complementar a obra de Cristo. Eles negavam a suficiência da graça para a salvação. Acrescentar obras à fé como condição para alguém ser aceito por Deus, ou seja, eles interpretavam erroneamente tanto a lei quanto o evangelho. Ou seja, eles alegavam que os homens precisavam fazer algo a mais. E será que isso é diferente dos dias de hoje? Será que a gente vê alguma semelhança lá com os Gálatas e alguns irmãos de hoje? Aqui não, né, irmãos? Na Ibacém não, né? Esses falsos mestres, irmãos, eles se vestem de ungidos de Deus para escravizar as consciências fracas. Colocam pesados fardos nos ombros dos outros, mas eles mesmos não fazem o que deve ser feito. São hipócritas, são lobos e não pastores de um rebanho. Gálatas foi provavelmente a primeira carta escrita por Paulo e, por consequência, o primeiro livro canônico do Novo Testamento. Inclusive, tem sido chamado por muitos como a Declaração da Independência Cristã. Bem interessante essa frase, né? A Declaração da Independência Cristã. E a carta também de Paulo aos Gálatas, junto com a carta de Romanos, possui um papel fundamental para a história da igreja. E essas cartas vão declarar a gloriosa doutrina da justificação pela fé. A nossa justificação, irmãos, a minha justificação e a sua justificação é somente pela fé em Cristo Jesus. Somente pela fé. Eu achei muito interessante o comentário de Lutero, né, que durante a Reforma, ele vai dizer que Gálatas foi a fortaleza de onde, entrincheirado, ele combateu a violência e todos os erros da Roma papal. Foi pela leitura do prefácio dessa carta, escrito por Lutero, olha só, que John Wesley teve a sua genuína experiência de conversão depois de vários anos na lida da pregação. John Wesley ficou tão empolgado com o comentário de Lutero sobre essa epístola que chegou a dizer que era o principal livro da literatura universal. Uma carta tão pequenininha e tão importante. Lutero considera a Carta aos Gálatas como o melhor dos livros da Bíblia. E essa carta tem sido chamada por muitos como o grito da Reforma, o grito de guerra da Reforma. Bem interessante, né, irmãos? Entrando propriamente na palavra, dos versículos 1 até o versículo 3, conseguiu aí, né? Eu intitulei da seguinte forma, primeira parte da palavra, versículos 1 até o 5, melhor dizendo, né? A autoridade do mensageiro do Evangelho. Ou seja, Paulo aqui vai se intitular como apóstolo, e muito provavelmente, irmãos, ele vai falar dessa forma, porque de alguma forma, e provavelmente ele ficou sabendo que os falsos, né, os judaizantes, estavam falando a respeito dele. Né? Muito provavelmente eles falavam que Paulo era um perseguidor dos crentes, e agora estava talvez pregando um evangelho que não era o correto. Muitas das vezes eles lembravam aos Gálatas que Paulo
Não foi apóstolo, como os outros 12, mas de uma forma bem categórica, ele enfatiza que ele não foi chamado por homem nenhum, mas pelo próprio Cristo. Pelo próprio Cristo. Versículo 1 até o versículo 3, né, vai dizer o seguinte: Paulo apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Cristo Jesus e por Deus Pai. Ele vai usar as duas pessoas da Trindade, que o ressuscitou dentre os mortos, todos os irmãos, meus companheiros da igreja da Galácia. Graça a vós outros e paz. Paulo vai cumprimentá-los com a graça e com a paz. Da parte de homens? Não. Da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não tem como, irmãos, nós lermos uma frase dessa, nós não observarmos que Cristo era o tempo todo com Paulo. É impossível discernir que isso aqui venha de um ser humano. Não tem como. É algo muito, muito forte. Né? Paulo se auto-intitula como apóstolo. E é interessante que a palavra apóstolo significa alguém que foi enviado para uma comissão, com um status especial, desfrutando uma autoridade, um comissionamento que precediam de um organismo mais elevado que ele próprio. O teólogo Donald Guthrie vai nos dizer que Paulo se apresenta como um embaixador, apresentando suas credenciais. Seu apostolado leva o carimbo da origem divina, a saber, do próprio Cristo. O próprio Cristo quem chancelou ali o apostolado de Paulo. Eu achei muito bom também o comentário de John Stott. John Stott vai nos dizer que o termo apóstolo não era uma palavra comum que pudesse ser aplicada a qualquer cristão, como palavras crente, santo ou irmão. Era um termo especial reservado aos 12 e a um ou outro que o Cristo ressuscitado designava pessoalmente. Foi exatamente assim que acontece com Paulo. Né? Quando ele pega aquela carta para poder perseguir os irmãos no caminho em Damasco, o próprio Cristo aparece para ele. O próprio Cristo é quem o chama e o resgata. E é interessante observarmos, né, irmão, que talvez eu e você, talvez éramos como Paulo. Talvez perseguíamos a igreja, falávamos mal de muitos pastores. E a gente vê como é que a graça de Deus faz comigo e com você. Como que Deus muda a nossa vida. E para fazer isso é só Ele. Só o próprio Deus, o Espírito Santo dele nas nossas vidas. Graças a Deus estamos aqui, irmãos. Portanto, não se pode haver sucessão apostólica. Os apóstolos foram homens chamados diretamente por Jesus e por ele comissionados. Pela natureza do caso, ninguém poderia sucedê-los. Eles foram únicos. E que o apostolado de Paulo não é humano em nenhum sentido, mas essencialmente divino. O apostolado de Paulo era divino. Paulo não aprendeu sua doutrina aos pés dos apóstolos em Jerusalém, mas o recebeu por revelação direta do próprio Senhor Jesus Cristo. E por isso ele vai defender seu apostolado, porque ele também se preocupava com a mensagem que ele havia pregado aos Gálatas. Então, irmãos, às vezes a gente, quando vem aqui para cima, pega o microfone, talvez uma das nossas preocupações maiores seja essa, né, irmão Helder? É de pregar realmente, é de falar do verdadeiro evangelho, do evangelho genuíno. Talvez por isso também que muitas pessoas às vezes não querem estudar teologia, porque parece muito difícil, né? Mas como a gente pega o gosto, a gente tem um prazer enorme de estar aqui, como foi há umas 3 semanas atrás, passamos 3 dias aqui com o pastor reunidos, e foi o tempo ali maravilhoso. E essa é a nossa preocupação sempre, irmãos, de pregar, de trazer o verdadeiro evangelho para a igreja do Senhor Jesus. Amém? No versículo 3, Paulo vai cumprimentar os irmãos com a graça e vai dizer que a graça é a fonte e a raiz é a salvação. O comentário do teólogo William Hendrickson sobre essa parte é muito interessante. Ele vai dizer que sobre a graça, ele vai dizer que a graça significa o favor espontâneo e imerecido de Deus em ação. A operação de sua benevolência derramada livremente, dando a salvação a pecadores que têm um sentido de culpabilidade e correm a ele em busca de refúgio. É a ação do juiz, que não somente perdoa a pena,
mas também cancela a culpa do ofensor. E ainda como seu próprio filho. Porque ele entregou seu próprio filho para que eu e você fôssemos salvos. Em seguida, Paulo dá a paz aos irmãos Gálatas. Se a graça é a raiz, a paz é o fruto. Se a graça é a fonte, a paz é o fluxo que corre dessa fonte. Por causa da graça, temos paz com Deus e a paz de Deus. A paz é a grande bênção que Cristo outorga à sua igreja por causa da sua morte expiatória. É muito interessante o que o João vai falar no capítulo 14, 27. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações. Não tenham medo. A gente pode observar como que são as coisas, né? Como que Deus faz. Em casa, estudando essa passagem, eu havia lembrado do tempo que eu era representante de laboratório. E ali eu fiquei por 2 anos propagando muitos medicamentos para depressão e ansiedade. E o João hoje começa o culto falando de ansiedade. E, irmãos, e esse versículo é muito interessante, que a parte final ele fala, não tenham medo. A maioria das pessoas, nós fomos conversar, as pessoas que têm uma ansiedade exacerbada, que têm depressão, ela tem medo de alguma coisa. Então a gente vê como que a palavra de Deus é perfeita, como que as coisas vão se encaixando, como que a engrenagem vai se encaixando. O que eu estudei, em momento nenhum eu falei nada com o João, e ele vem trazer essa passagem para abrir o culto de uma forma maravilhosa. Continuando, irmãos. Essa é a paz que excede todo entendimento, como diz Paulo também, o próprio Paulo, em Filipenses 4:7. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes. A paz que Deus nos dá vai guardar as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Não é uma pessoa qualquer, é em Cristo. Essas bênçãos, a graça e a paz, são dádivas que emanam do trono de Deus para mim e para você. Não por causa de quem somos ou o que fazemos, mas por causa de quem Deus é e do que Ele fez por nós, através de seu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Nós não podemos fazer nada. Nós não somos nada. Se Deus não tivesse entregado seu Filho por nossa causa, o que seria de nós? Através como nós cantamos, né, da graça e da paz derramada, nós somos salvos em Cristo Jesus. Continuando, versículos 4 e 5. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Mateus 20, 28 vai nos dizer o seguinte: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele deu a sua vida pelo nosso resgate. Jesus é o nosso resgatador, somente Ele. John Stott, novamente, vai nos dizer que a morte de Jesus não foi primordialmente uma demonstração de amor, nem um exemplo de heroísmo, mas sim um sacrifício pelo pecado. Outro teólogo, Adolf Pohl, nos chama a atenção para o fato de que nada é afirmado com tanta frequência e unanimidade acerca da morte de nosso Senhor como isto, de que foi uma morte em favor de alguém, a meu favor e a teu favor. Ele não morreu uma morte particular para si próprio, mas uma morte vicária, substitutiva. Cristo substituiu a minha e a sua morte. Não foi por acaso. Como inocente, deixou-se executar como culpado. Olha que termo forte. Executar como culpado, para que os culpados assumissem o lugar do justo. E aí eu paro e penso, né? Será que eu posso me considerar justo? Quem sou eu? Eu jamais.
se não fosse pela morte de Cristo por nós, nós jamais seríamos justos. Jamais seríamos considerados justos. Martinho Lutero interpreta essa passagem de uma forma muito interessante. Ele vai nos dizer o seguinte: ele deu o quê? Não ouro nem prata, nem animais de sacrifício, nem cordeiros pascais, nem anjos, mas a si mesmo. Pelo quê? Não por uma coroa, nem por um reino, nem por nossa santidade ou justiça, mas ele se entregou por causa dos nossos pecados. Ele se entregou por causa dos nossos pecados. É incrível, né, irmãos, como que Deus faz. A segunda parte, irmãos, compreende nos versículos 6 a 9. E vai nos dizer assim, eu intitulei essa segunda parte como a importância do verdadeiro evangelho. A importância do verdadeiro evangelho. Paulo vai dizer o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha que interessante, né, irmãos? Aqueles que querem perverter o evangelho de Cristo. No versículos 6 e 7, Paulo fica extremamente admirado com a rapidez com que os gálatas estavam se apostatando da fé. Era muito rápido. E estava tão surpreso que a carta aos Gálatas, vamos ter uma ideia, é a única carta das 13 que Paulo vai escrever em que não há oração, não há louvor, Paulo não dá ação de graças aos Gálatas e muito menos elogio. É a única carta das 13 que Paulo vai escrever que ele não fala nada disso. Ele já chega já se intitulando apóstolo e já deturpando aquela coisa que aqueles 10 antes estavam falando. Será que isso acontece hoje em dia, irmãos? Será que isso acontece? Calvino vai comentar sobre esses desvios dos crentes nos dias dele. Os papistas, ou seja, os católicos romanos, decidiram conservar um Cristo pelas metades e um Cristo mutilado e nada mais, e estão, portanto, separados de Cristo. Estão saturados de superstições, as quais são frontalmente opostas à natureza de Cristo. Ou seja, o Evangelho de Cristo não precisa de mais nada. Não precisa de circuncisão, de promessas, de andar de joelhos, de acender isso, aquilo, não precisa de mais nada. O Evangelho de Cristo só precisa do próprio Evangelho dele mesmo, que ele confiou a mim e a você através da palavra dele, através da Bíblia. Nós só precisamos da verdade. Mais do que nunca, a passagem aos Gálatas é atual e oportuna para os nossos dias. Mais do que nunca. O verbo que Paulo utiliza está na voz ativa e não na voz passiva. Estejais, versículo 6. Admira-me que estejais. Está no presente. Parece que Paulo estava adivinhando, né? Que essa carta seria atual no ano de 49, seria atual hoje, 2022, depois de Cristo, e vai ser atual por muitos e muitos anos. Está no verbo presente, não no passado. O tempo presente indica claramente que os Gálatas estavam em pleno processo de abandono. A palavra grega que Paulo vai utilizar aqui é metatiteme, que quer dizer transferir a fidelidade. Ou seja, os Gálatas estavam transferindo a fidelidade do Evangelho de Cristo para um outro Evangelho. É uma palavra que naquela época era utilizada em referência a soldados do exército que se rebelavam ou se desertavam, e a pessoas que mudavam de partido na política, na filosofia e também na religião. O que exatamente estava acontecendo com os Gálatas. Eles estavam mudando facilmente de opinião, estavam transferindo a fidelidade da palavra de Paulo, do Evangelho de Cristo, para um outro Evangelho que não era o de Cristo. Essa parte apresenta a ideia de que Paulo vai dizer que a deserção dos Gálatas convertidos estava relacionada com a experiência e também com a teologia. Ele não os acusa de desertarem do Evangelho da graça com vistas a outro Evangelho, mas de desertarem daquele que os chama
na graça. Em outras palavras, teologia, experiência, fé cristã e vida cristã andam juntas e não podem se separar. Afastar-se do evangelho da graça é afastar-se do Deus da graça. Quando nós afastamos do verdadeiro evangelho, nós estamos afastando do verdadeiro Deus, do único e verdadeiro Deus. O resultado de falsificar o evangelho sempre perturbará a igreja. Não se pode mexer no evangelho e deixar a igreja intacta, pois a igreja é criada pelo evangelho e vive pelo evangelho. O próprio Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, vai dizer: pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Ou seja, são pessoas que não têm enraizado nos seus corações, nas suas mentes, o evangelho de Cristo. Qualquer um que chega, fala para ele aceita e acredita. Principalmente quando vai falar que é algo que as pessoas devem fazer. E não há nada que a gente pode fazer. Não há nada que a gente possa fazer para que nós consigamos a salvação. Ela só vem pela fé em Cristo. O autor de Hebreus, no capítulo 13, versículo 9, vai dizer: não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor nenhum para aqueles que o comem. Amém, irmãos? Muito interessante, né? O verdadeiro evangelho é o evangelho da graça, da salvação pela fé em Cristo Jesus. O outro evangelho que Paulo denuncia é o evangelho das obras, que sempre vai acrescentar algo ao sacrifício de Jesus na cruz. Sempre vai acrescentar algo. Versículos 8 e 9. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que, valendo o que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Paulo, ele chega a enfatizar, né, praticamente é um Ctrl-C, Ctrl-V aqui no versículo 8 e 9. Ele vai enfatizar isso tanto porque a preocupação dele era enorme com o verdadeiro evangelho. Ele estava muito preocupado com aquela perversão que aqueles irmãos gálatas estavam cometendo. O apóstolo vai tratar desse assunto de forma tão enérgica porque estava em jogo tanto a glória de Cristo quanto a pureza da igreja. Então, Paulo ele precisava cortar esse mal pela raiz, precisava deixar bem claro para eles que eles estavam indo para o caminho errado, para o evangelho errado. O evangelho é maior que o apóstolo e a mensagem é maior que o mensageiro ou o pregador. Não é a pessoa do mensageiro que dá valor à sua mensagem. Antes é a natureza da mensagem que dá valor ao mensageiro. Por isso, nem o próprio Paulo, nem o anjo poderia alterar em nada a mensagem de Cristo. O evangelho não era de Paulo, mas de Cristo. E esse fato o torna imutável. Ninguém nem nada pode mudar o evangelho de Cristo. Nada nem ninguém. Jamais devemos alterar o evangelho do Senhor Jesus. O teólogo F.F. Bruce vai nos dizer que não é o mensageiro que mais importa, e sim a mensagem. O evangelho pregado por Paulo não era o verdadeiro evangelho porque era Paulo quem o pregava. Era o verdadeiro evangelho porque foi o Cristo ressurreto que o entregou a Paulo para ser pregado. Amém? A prova do ministério de uma pessoa não é a sua popularidade, nem os sinais e prodígios miraculosos que ele realiza, mas sim a sua fidelidade à palavra de Deus. Devemos ser fiéis a todo momento na palavra do Senhor. Hernandes Dias Lopes vai dizer que, com respeito ao evangelho, não podemos ficar aquém nem ir além. Não podemos retirar nem acrescentar nada. O evangelho é completo em si mesmo. Qualquer subtração ou adição irá subvertê-lo. Nós não temos o direito de acrescentar nem colocar nada no evangelho de Cristo. E a última parte, irmãos, continuando aí, compreende dos versículos 10 até o versículo 12. Vai nos dizer assim:
Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. A terceira parte, irmãos, vai compreender ali, eu titulei essa terceira parte como o autor do verdadeiro evangelho. Está aparecendo aí, né? O autor do verdadeiro evangelho. Paulo tinha plena convicção a quem estava servindo. E essa mesma convicção é que eu e você devemos ter. Nós devemos avaliar, às vezes a gente, quando a gente é convidado pelo pastor para trazer alguma palavra, às vezes a gente fica naquela, né? Será que eu vou assistir algum pregador famoso para saber o que ele está falando, para ter uma ideia? Né? Eu confesso que a primeira vez que eu vim, eu assisti até uma pregação do Hernandes Dias Lopes. Dessa vez, não. Eu dei uma olhadinha muito rápida ali em Augusto Nicodemos, mas eu falei, não, eu vou falar o que Deus tem colocado no meu coração e o que eu estudei, porque minha pregação, minha exposição já estava pronta. Mas a gente tem essa curiosidade, né, de saber o que um outro pregador, que alguém está falando. Mas a gente tem que avaliar, irmãos, o que aquela pessoa está falando. Às vezes, por ser uma pessoa relativamente famosa, conhecida, com muitos seguidores nas redes sociais, talvez a gente queira copiar alguém de uma forma errada e trazer uma palavra para os irmãos de uma forma errada. E não é assim. A gente tem que ter a convicção de quem nós estamos servindo. Infelizmente, tem muita gente servindo mais a pastores, a famosos, do que o próprio Senhor Jesus. Tem muita gente em busca de like, né? Like, seguidores e por aí vai. Quem é servo de Cristo não busca ser reconhecido. Quem é servo de Cristo não depende de elogios e nem se desencoraja com as críticas. Quem é servo de Cristo não está atrás de sucesso nem de doutrinas humanas. Quem é servo de Cristo não muda a mensagem para atrair os ouvintes. O propósito do ministério de Paulo não era agradar aos homens, mas servir a Cristo. Esse deve ser o nosso objetivo, agradar sempre a Cristo. E não o irmão A, o irmão B, o irmão que é empresário, o irmão que é conhecido, o irmão que é servidor público, que é político. Não, a nossa mensagem tem que agradar sempre a Cristo. Sempre. O evangelho que Paulo recebeu veio diretamente de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Diferentemente das doutrinas que ele mesmo aprendeu do judaísmo aos pés de Gamaliel. Com Gamaliel, sim, ele aprendeu sobre o judaísmo aos pés de Gamaliel. Mas o evangelho de Cristo não, ele aprendeu com o próprio Senhor Jesus, com o próprio Deus. Novamente citando o teólogo Donald Guthrie, ele vai dizer que o evangelho pregado por Paulo não foi forjado pelo intelecto humano, não é um sistema filosófico, nem uma fé religiosa criada por algum gênio religioso, não era nem mesmo um desenvolvimento da religião judaica. O evangelho de Paulo não é humano, mas divino. Não é natural, mas sobrenatural. Seu molde ou padrão era outro. E olha que interessante, irmãos. Outra espécie de mente estava por detrás dele. Outra espécie de mente estava por detrás de Paulo. Paulo era apenas um instrumento. Paulo foi muito utilizado, graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus temos acesso às 13 cartas dele, que são cartas maravilhosas. Como eu já falei anteriormente, repito. Foram escritas por volta do ano 50, 49 depois de Cristo, está super atual até os dias de hoje. O evangelho é de Cristo, vem de Cristo e glorifica a Cristo. Sua origem não é terrena, mas celestial. Não é humana, mas divina. Não é focada no homem, mas é focada em Cristo. Jesus foi tanto o agente por meio do qual veio a revelação, quanto o conteúdo da própria revelação. Por isso a carta de Paulo aos Gálatas é uma grandeza incondicional, na qual não há nada para revisar, diminuir ou acrescentar. O evangelho de Cristo é perfeito. O evangelho de Cristo é poderoso. O evangelho de Cristo nos salva. Amém, irmãos? Algumas aplicações.
Primeira aplicação. Devemos transmitir o Evangelho de Deus de forma genuína e fiel. Sempre, irmãos. Sempre devemos pregar o Evangelho de Cristo de forma genuína e fiel. Os apóstolos não geraram a mensagem, apenas a transmitiam fielmente. E é isso que nós devemos fazer. Devemos transmitir a palavra de Deus de forma genuína e fiel. Falaram com autoridade, e isso da parte do próprio Deus. Por esse motivo, não podemos exaltar nossas opiniões acima da deles. Jamais. Nem nos colocarmos no mesmo nível que eles. Eles foram os apóstolos, foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus. Cabe-nos acolher com mansidão o que eles escreveram e pregaram. Por isso que eles fazem parte da mensagem do próprio Deus. Por isso que eles escreveram a Bíblia. Por isso que a palavra de Deus foi dada a eles lá atrás. E para que nós sigamos fielmente a palavra do Senhor. Segunda aplicação, irmão. O cristianismo é a religião da libertação. Através do que Jesus fez na cruz do Calvário, nós somos libertos, ou nós fomos libertos. O Evangelho é uma libertação, uma emancipação de um estado de servidão. Um teólogo americano vai observar que o verbo grego esaireu, que é utilizado aqui, quer dizer resgatar. É inesperado porque não ocorre em nenhum outro lugar nas epístolas de Paulo. O apóstolo está nos dizendo que Cristo morreu para nos libertar e nos desarraigar desse mundo perverso. O quadro de Cristo como um vencedor que levou a efeito uma operação de salvamento muito bem sucedida. Temos aqui um irmão, né, que é da Defesa Civil, e a gente sabe, né, irmãos, que os irmãos da Defesa Civil, do Bombeiro, em muitos resgates, infelizmente, não conseguem salvar todos. Muitas vezes chegam num lugar e aquele lugar já está devastado, como nós passamos na nossa cidade em 2009 e agora, ano passado. Então, e quando eu li essa frase final, eu achei muito interessante, né? Cristo é um vencedor que levou a efeito uma operação de salvamento muito bem sucedida. Cristo, ele é o bombeiro dos bombeiros, é o chefe dos bombeiros, dos resgatistas, não sei se é assim que se fala, porque ele salva, irmãos. Ele é o único que salva de forma completa e perfeita. Por mais que nós morremos um dia, que é a certeza que nós temos, o nosso pastor tanto prega aqui que no início eu fiquei meio que atordoado, eu e minha esposa, mas hoje a gente entende que a única certeza que a gente tem é da morte. Mas mesmo que a gente morra, nós estaremos salvos em Cristo Jesus. Nós teremos a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, né, irmãos? Cristo é maravilhoso. Terceira e última aplicação, irmãos. Não devemos ouvir evangelho que não seja o de Cristo. Os crentes da Galácia não estavam apenas abandonando o evangelho pregado por Paulo, mas também o Deus anunciado pelo apóstolo. Quando uma pessoa se afasta do verdadeiro evangelho, ela não está apenas deixando para trás as doutrinas e a igreja, mas está se distanciando do próprio Senhor. Eu vou repetir, irmãos. Os crentes da Galácia não estavam apenas se abandonando o evangelho pregado por Paulo, mas também o Deus anunciado por Paulo. Quando uma pessoa se afasta do verdadeiro evangelho, ela não apenas deixa para trás as doutrinas e a igreja, mas também está se distanciando do próprio Senhor Jesus. E isso é muito triste, irmãos. Isso é muito triste. Quantas pessoas, quantos irmãos nós temos visto, principalmente após a pandemia, que não abandonaram somente a igreja, que não abandonaram somente as doutrinas da igreja, mas que muitas das vezes, na maioria das vezes, né, ou todas as vezes, abandonaram o próprio Senhor, o próprio Deus. E isso nós jamais devemos fazer. Jamais, irmãos. Para finalizar, irmãos, eu quero ler um trecho de um livro dos autores D.A. Carson, Douglas Moore e Leon Morris. É um comentário que eles vão fazer a respeito dessa carta maravilhosa que é Gálatas. Inclusive, até quero encorajá-los, depois que a gente tiver um tempinho, dá uma lida, é um livro pequeno, mas muito poderoso para nossas vidas, para a nossa vida cristã.
Esses autores disseram o seguinte: esta breve carta tem uma importância desproporcional ao seu tamanho. Sempre existe a tendência de as pessoas pensarem que salvação, não importa como ela seja entendida, é algo que há de acontecer por meio de suas próprias realizações. Podem variar as maneiras como entendem a salvação, e da mesma forma também pode variar o tipo de realizações que consideram necessárias. Mas que o destino eterno delas repousa em suas próprias mãos, parece um lugar comum, é algo tão óbvio que dificilmente precisa ser expresso. Agora, bem interessante, com frequência o cristianismo tem sido entendido como nada mais do que um sistema de moralidade, como uma cuidadosa observação sacramental, com uma conformidade a padrões, como uma reunião com outras pessoas na igreja e assim por diante. Sempre se faz necessário a exposição clara e direta que Paulo faz da verdade de que a justificação vem somente pela fé em Cristo. A nossa salvação, a nossa fé vem somente através de Cristo. Deve-se dizer isso em oposição àqueles que enfatizam a importância de obras realizadas em conformidade com a lei, ou com a Torá daquela época, ou qualquer outros efeitos do pecador. Nenhuma realização humana pode aprimorar a ação divina, nada. Seja mediante observância de rituais, seja mediante o aprimoramento moral. A cruz é o único meio de salvação, e parte alguma das Escrituras deixa isso mais claro do que a carta de Paulo aos Gálatas. Vou repetir a frase final. A cruz é o único meio de salvação, e parte alguma das Escrituras deixa isso mais claro do que a carta de Paulo aos Gálatas. Amém, irmãos? Bom, irmãos, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor e ao pastor por essa riquíssima oportunidade. Vamos agora orar para finalizar o nosso culto de hoje, nossa mensagem, pedindo ao Senhor que essa mensagem fique gravada nas nossas mentes e nos nossos corações. Curve suas frontes. Querido amado Deus, nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Pai, por mais uma vez ouvirmos a Tua palavra, Deus. Obrigado, Pai, porque sabemos e temos a consciência, Deus, de que nada que nós façamos, Pai, pode nos levar à salvação, senão unicamente a fé em Ti, Deus. E essa fé é o próprio Senhor quem coloca nos nossos corações e nossas mentes. Então, por favor, Deus, continue colocando em nossos corações o desejo, a alegria de Te buscar cada vez mais e mais, Pai. Que não seja por homem algum, Pai, que esteja aqui, mas que somente a fé em Ti, Deus, faz com que nós tenhamos o desejo de vir para a Tua casa com alegria para louvar e bendizer e Te engrandecer a cada dia, Pai. Muito obrigado, Deus, porque sem Ti nada podemos fazer. Obrigado, Pai, pela Tua infinita misericórdia que o Senhor lança cada dia sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos, Deus. Que sejamos apenas um instrumento, Pai. Não somente eu, como todos os outros irmãos que venham estar aqui, como nosso pastor, que sejamos instrumentos sendo usados por Ti, Deus. Que nós diminuamos, Deus, cada dia, Pai, e que o Senhor cresça sempre, Deus, na minha vida, na vida dos meus irmãos, Pai. É assim que nós oramos, agradecidos por tudo, Deus. Em o nome de Jesus, amém e amém. O culto de hoje está encerrado, irmãos.